família é importante para você. Você ou alguém que você ama tem filhos e é por isso que você está aqui. Talvez você esteja tentando aprender um pouco mais sobre o que é essa jornada, algumas vezes linda, outras vezes assustadora do que é a vida em família. Talvez você esteja imaginando, qual é a minha proposta? O que eu tenho para dividir com vocês? Será que eu tenho alguma coisa para acrescentar ao conhecimento que você já tem? Qual é o tipo de filosofia ou parâmetro que eu uso quando eu falo de família? Todas essas perguntas são importantes. E, primeiramente, eu quero dizer que eu sou a Aline, aqui da Íris Psicologia. Aqui, a nossa missão é conectar pessoas, promover conhecimento e respeito e trazer as ferramentas necessárias para favorecer mudanças positivas. Eu também sou mãe. Eu tenho 3 meninas. Na data dessa gravação desse vídeo, em 2023, uma é adulta, a outra é adolescente, a outra é pré-adolescente. Quando a minha filha mais velha nasceu, eu estava desesperada para ser mãe. Depois de 3 abortos espontâneos, eu não via a hora de ter o meu bebê. Eu já tinha formação em psicologia, trabalhava com educação, também tinha experiências com vários bebês na família, achava que sabia tudo. Mas mesmo assim, ainda na gravidez, eu li tudo que chegou nas minhas mãos sobre o desenvolvimento da gravidez, partos e os primeiros anos. E foi aí que tudo começou a ficar confuso. Havia tantos livros, tantas informações diferentes e agora eu, como mãe de primeira viagem, comecei a entender que ler e saber informações é uma coisa. Mas viver como mãe, tomar decisões com toda a carga emocional envolvida é outra completamente diferente. O que eu decidi durante a gravidez sobre o parto, a amamentação, como eu iria cuidar do bebê logo nos primeiros dias, por vários motivos, acabou sendo diferente do plano inicial. As minhas emoções, o temperamento da minha filha, o que era possível de ser organizado na situação que nós vivíamos lá naquela época, foram o que ditaram as regras. E não necessariamente os livros ou os conselhos que eu havia recebido. Enquanto a minha filha crescia, eu me lembro que eu comecei a achar que tinha que dar as melhores oportunidades para ela. Comecei a entrar nessa roda viva de querer comprar o que parecia ser indispensável para que ela tivesse o melhor. Bom, em 2021, a indústria de cuidados de bebês foi avaliada em 18,35 bilhões de dólares. Grande parte desse dinheiro foi feito em cima das nossas inseguranças como pais e no nosso desejo de dar o melhor para os nossos filhos. Mas o que é o melhor? Em algum ponto, provavelmente mais tarde do que eu gostaria de admitir, eu comecei a questionar muitas coisas, inclusive as comparações que eu fazia com as outras mães e as outras crianças. As comparações normalmente levam à competitividade e ao isolamento. Mas, infelizmente, é muito mais fácil comprar essa ideia e esquecer que toda e cada pessoa é única e especial. Nós vamos falar muito sobre isso aqui. Bom, eu fui professora do ensino fundamental no Brasil e na Inglaterra por muitos anos. Ajudei a desenvolver currículo para escolas, trabalhei com formação de professores. Mas quando chegou a hora, eu resolvi deixar a sala de aula e aprender mais sobre o desenvolvimento infantil, que foi o que sempre me fascinou. Eu fiz um mestrado em psicologia infantil e comecei a entender melhor, por exemplo, como estudos são feitos. É importante prestar atenção na amostra da população que foi usada, por exemplo, os critérios utilizados nas pesquisas e como as conclusões foram elaboradas e ver, será que esse estudo teve alguma característica tendenciosa? É claro que a maioria dos pais e das mães que estão se desdobrando entre o trabalho e o cuidado com as crianças nem sempre tem tempo para ficar procurando e avaliando o que os acadêmicos têm a dizer disso ou daquilo. Nós aqui trataremos assuntos relevantes e bem fundamentados. E sempre que você quiser, você pode pedir para a gente de onde vem aquela informação e teremos o melhor prazer em te direcionar. É impressionante pensar que, em média, demora 20 anos para um estudo encontrar o seu caminho dentro do conhecimento geral. Isso quer dizer que agora, em 2023, pesquisas que foram feitas em 2003
só agora estão começando a entrar no nosso mundo e no nosso vocabulário diário. Por exemplo, Bowlby, que começou a desenvolver a teoria do apego na década de 40, os estudos de Mary Ainsworth, que nós iremos discutir aqui em algum tempo, são da década de 50. Os estudos de teoria da mente em relação ao autismo são da década de 90. Também no final da década de 90 são os estudos das experiências adversas da infância. Então aqui na Iris Psicologia a gente vai falar sobre a contribuição desses conhecimentos científicos e de outros para que você possa ter mais recursos e fazer as escolhas que são mais adequadas para a sua família. Vamos trazer também workshops para que você possa experienciar, pensar e mudar, uma vez que conhecimento só nem sempre traz mudanças. Eu não vou ficar aqui falando das minhas experiências, até porque eu não tenho nenhuma receita para dar. Mas como esse é o primeiro episódio e a apresentação do nosso projeto, acho que é importante que você saiba um pouco mais sobre mim e sobre a minha experiência. A Rosângela vai falar sobre a trajetória dela também. Como cada uma das minhas filhas, as experiências de maternidade foram diferentes. Com o tempo, eu fui aprendendo a confiar mais na minha intuição, a conectar mais com as minhas meninas de acordo com o que cada uma delas trazia. Mas ainda haviam realidades em volta de nós que ditavam alguns dos aspectos da nossa relação, como por exemplo, eu tive que voltar a trabalhar quando as minhas filhas ainda eram muito pequenas, e isso determinou grande parte da estrutura e da organização da minha família. Outra influência profunda foi o que eu trouxe para o meu núcleo familiar, a minha história, os meus laços culturais e ainda a influência da cultura que nós adotamos. Eu mudei para a Inglaterra em 1997 e as minhas filhas nasceram aqui, onde a cultura e as expectativas em relação a como a maternidade funciona são muito diferentes da cultura de onde eu nasci no Brasil. Nem eu nem a Rosângela somos especialistas em cultura, mas como eu e você e as nossas famílias, estamos todos inseridos nela. Só faz sentido pensar em família levando em consideração o que significa viver como família no tempo histórico, na sociedade em que vivemos, não é? Ou pensar o que há de similar entre as famílias do Nordeste, de Minas Gerais ou do Japão. O que é diferente? O que nós podemos aprender com essas diferenças? O que a desigualdade social e econômica tem a dizer sobre a forma que nós criamos os nossos filhos? E aqui vem um ponto importante. Nem eu, nem a Rosângela nascemos em berço de ouro. Tivemos que trabalhar e muito para chegar onde nós estamos hoje. Mas também nós somos cientes que tivemos muitas oportunidades que muitas pessoas não tiveram. Só o fato de termos a pele branca, de sermos mulheres, já nos coloca em um determinado ponto na sociedade. Queremos explorar com vocês muitos aspectos da vida em família, mas queremos manter em mente que as famílias são diferentes e que não existe nenhuma família ideal, nenhum molde que serve para todos. Queremos dividir a nossa experiência e ouvir a de vocês também. Queremos que a Iris seja um lugar onde vocês possam participar. Muitas das questões que iremos levantar aqui vieram das nossas experiências e principalmente das nossas dificuldades. Se houver algum tema que você gostaria que a gente abordasse, ou se você gostaria de participar de algum episódio com a gente, entre em contato. O ponto principal é, ninguém aqui vai dar conselho, muito menos julgar ninguém. Estamos todos nessa caminhada. Eu já disse e fiz muitas coisas que hoje em dia eu não me orgulho. Quando eu me pego tendo vergonha do que eu já falei, o que eu já pensei, eu tento olhar para mim mesma com mais compaixão. Falar e pensar dessa maneira foi muito importante na minha trajetória. A vergonha afasta as pessoas e é exatamente o oposto do que nós queremos aqui com a Iris Psicologia. Nós queremos conectar, aprender, viver melhor, um dia de cada vez. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo agora. Se inscreva para saber das nossas publicações, dos nossos cursos, dos nossos workshops. Se estiver interessado em saber algo específico, como eu já disse, entre em contato. Teremos o maior prazer em pesquisar e atender aos pedidos. Até breve.